Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor agora no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. E acompanhe, por favor, a leitura que farei dos versos 1 a 11. Onde diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Ouçamos uma música, nos preparando assim para o estudo da palavra do Senhor. Forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é
Deus ter comunhão. Podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Oremos. Ó Deus, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor esteja conduzindo nossa mente, nosso coração ao entendimento daquele que é o Teu propósito para cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que estamos diante da palavra da verdade, aquela que é poderosa para nos salvar e nos conduzir na vida cristã. E humildemente estamos diante do Senhor da palavra, em nome de Jesus. Amém. O contexto do culto de hoje, ele já é suficiente para introduzir toda a nossa mensagem. Hoje nós estamos festejando a graça de Deus sobre nós, estamos glorificando ao Senhor, é aquele que é o único que deve ser adorado, cultuado, mas nós estamos também consagrando ao ministério 2 servos do Senhor, que dedicam a sua vida para o exercício da palavra. Isso faz-nos individualmente pensar muito o que significa servir a Deus e como isso deve acontecer. Nesses 25 anos que eu tenho ensinado no seminário, eu já vi muitos colegas terminando o seu curso, sendo ordenados, e alguns deles já têm muitos anos já de ministério. E eventualmente encontro um aqui ou ali, que eu nem me lembrava mais do seu nome, e vejo como Deus tem sido rico na vida dessas pessoas. E a única coisa que posso dizer é como Deus é bondoso conosco, nos dando não só o privilégio do ministério, mas nos sustentando o ministério. E nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus desenvolvendo o seu ministério e destacando homens para o serviço dentro da igreja. E ele está num contexto muito interessante, porque ele está à beira do Mar da Galileia, que aqui é chamado por Lucas de Lago de Genezaré, porque na verdade o Lago da Galileia, o Mar da Galileia é um grande lago, um lago onde acontecia tudo ali ao seu redor, era um lugar próspero, havia muitos pescadores, havia até um ditado que dizia que quem queria investir na espiritualidade ia para Jerusalém, e quem quisesse ficar rico, para a região da Galileia, de Genezaré, por causa da movimentação que havia ali naquela região. A grande questão é que o Senhor Jesus está ali naquela região, e diz o texto que uma grande multidão estava com ele, e essas pessoas começaram a empurrá-lo cada vez mais para perto da água, e quando Jesus está ali em contato com aquelas pessoas começaram a gerar nele a necessidade de arrumar um jeito de conversar com elas, e ele o fez, e ele tratou com aquelas pessoas. Se é uma coisa que é verdade de Jesus e seu ministério entre os homens, é que ele veio para fazer homens diferentes. E é interessante porque aquelas pessoas, elas viam ao Senhor Jesus como diferente e entendiam que aquilo tinha algum significado para elas. Outra coisa interessante nesse contexto é que normalmente Jesus não fazia aqueles sermões embalados como normalmente nós fazemos. O que eu chamaria de sermão embalado? É aquele que vocês prepararam durante muito tempo,
para chegar no dia do sermão de prova lá no seminário, e aí você tinha que entregar ele escrito e seguir à risca, e o professor depois fazia aquelas poucas críticas, que não sobrava quase nada. Todos nós passamos por isso. Jesus normalmente não fazia esses sermões embalados. Muito pelo contrário, ele se encontrava com as pessoas, ele ouvia as pessoas, ele falava para as pessoas a respeito das coisas que eram próprias da sua própria essência como Deus homem. E quando essas pessoas entravam em contato com o Senhor Jesus, elas podiam ou fazer uma coisa ou outra, ou rejeitavam ou seguiam a Jesus. Não tinha uma outra opção. Ficava muito claro, porque a mensagem de Jesus ela era tão clara e tão persuasiva, que ou as pessoas aceitavam e queriam e iam atrás do Senhor Jesus, ou deixavam Jesus para trás. E foi exatamente nesse contexto que Jesus chamou os seus discípulos. As últimas palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, depois da sua morte e ressurreição, antes de ir para os céus, é enviar os seus discípulos para proclamar o Evangelho. E eu creio que esse texto é o início dessa chamada e desse envio dos seus discípulos. Um chamado para que eles possam agir como fazedores de discípulos, proclamadores do Senhor Jesus. Interessante, quando Jesus, acuado por aquela multidão que o empurrava, diz o texto que ele entrou dentro de um barco, e o barco era de Simão Pedro, e pediu que ele afastasse um pouquinho da terra, se assentou e começou a falar para a multidão. Foi nessa região que Jesus começou o seu ministério. O sol da manhã subiu para as colinas, e agora a superfície calma do mar espelha o reflexo sereno de barcos de pesca que estão ali parados, aqueles pescadores lavando as suas redes, porque trabalharam muito, lavando as redes depois de uma longa e infrutífera noite de pescaria, peixe nenhum. Depois de Jesus falar com as multidões, ele vira para aqueles homens e dá para eles uma mensagem. E a mensagem é: vão pescar. A situação, ela parece que é distinta, porque a princípio existe um grupo disposto a ouvir o Senhor Jesus, pressionando ao redor, e mais do que isso, pessoas que estavam dispostas a não só ouvir, mas aceitar o Senhor Jesus. E agora Jesus faz um teste para aqueles homens, e o teste é: peguem as suas redes, coloquem elas de novo dentro do barco e vão pescar, depois de uma noite de pescaria. E ele está falando exatamente com Pedro, e é interessante isso. Pedro era aquele homem que estava presente quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná. Era aquele homem que havia sido envolvido em seu ministério na Judéia, visto o batizado de muitas pessoas, aquele que voltou com Jesus pela terra dos samaritanos, viu o Senhor Jesus conversando com aquela mulher no poço, viu a colheita em Sicar, mas que agora o Senhor Jesus está na Galileia, e o Senhor Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, agora você tem uma missão, você vai pescar de novo. E provavelmente poderia passar na nossa mente: como assim? Eu faço o meu trabalho, eu sei o que fazer, e agora eu devo de novo voltar para a pescaria? E o Senhor Jesus, exatamente isso que ele disse para aquele homem. Sabe, queridos, Pedro está prestes a aprender uma importante lição, que talvez seja importante para nós hoje também. Pedro havia andado com o Senhor Jesus, Pedro havia ouvido a mensagem do Senhor Jesus, cumprido certas exigências no convívio com o Senhor Jesus, mas ele deixou o Senhor Jesus e voltou a ser pescador de peixes. E agora o Senhor Jesus está entrando no barco de Pedro, usou o barco de Pedro para pregar o Evangelho para uma multidão que precisava ouvir da salvação, e agora o Senhor Jesus diz para ele: vai pescar de novo. Puxa vida, o Senhor Jesus queria realmente ensinar isso para Pedro?
Certamente não. Certamente o Senhor Jesus tinha um interesse muito diferente daquele. Na verdade, o Senhor Jesus estava recobrando na mente de Pedro qual era o propósito que ele tinha colocado sobre a sua vida ao salvá-lo, ao tratá-lo, ao trazê-lo para a sua intimidade, ao fazê-lo conhecer a Jesus como um Deus que fazia tantos milagres diante dos seus olhos. Talvez Pedro tenha dito consigo mesmo: poxa, eu andei com Jesus durante esse tempo e a minha missão acabou, minha viagem de serviço acabou, e agora eu vou usar o meu tempo naquela profissão que eu sei usar, vou voltar para o mundo real. E o Senhor Jesus vai mostrar para ele que não é assim. Discípulos do Senhor Jesus têm uma outra realidade, a sua realidade agora é outra, e o seu ministério não pode ser tirado dele. Discípulos de Cristo não se aposentam. Eles podem parar de receber pelo trabalho que estão fazendo, mas não há aposentadoria no serviço cristão. É um compromisso eterno. Se você é um servo do Senhor, então você o é para toda a eternidade. Somos declarados justos por Cristo através do seu sangue, na presença do Pai. Somos chamados filhos de Deus. Nós nos tornamos herdeiros do reino. Nós somos possuidores agora pela graça de Deus da vida eterna. Nós somos santos separados para o serviço do Senhor. Mas com essa posição magnífica vem uma grande responsabilidade. Como temos sido declarados justos, por isso agora nós temos que viver uma vida justa. Nós nos tornamos filhos de Deus, por isso agora devemos viver como convém a um filho de Deus. Se nós nos tornamos herdeiros do reino, então agora nós pronunciamos a boa notícia do reino. Se nós temos a vida eterna, nós vivemos verdadeiramente no reino do nosso Mestre e do nosso Senhor. Assim, não foi por acaso que o Senhor Jesus usou o barco de Pedro naquela manhã. Deus o havia escolhido para fazer um trabalho especial. Pedro ainda não havia entendido plenamente que tinha sido escolhido, mas em muito breve, diante desse quadro, ele seria chamado e compreenderia o seu serviço. E o Mestre disse ao seu servo, Jesus disse a Pedro: lança as vossas redes para pescar. Essa foi a solicitação ou pedido do Mestre. O que o Senhor Jesus estava querendo promover no coração daquele homem era arrependimento, entendimento à luz de um arrependimento, porque na verdade o ministério do Senhor Jesus era um ministério do arrependimento, à luz do reino vindouro. Era um desafio a ser encarado, porque foi assim que o Senhor Jesus agiu com seus discípulos. Pedro já tinha ouvido esta mensagem, ele tinha ouvido nos últimos 6 ou 8 meses, ele tinha visto milagres, muitos prodígios, tinha feito até coisas em nome do Senhor Jesus. E depois da multidão dispersar, Jesus diz para ele: volta a pescar, lança a vossa rede ou as vossas redes para a pesca. Esse não foi um pedido tão fácil do Senhor Jesus. Esses homens tinham acabado de passar uma noite inteira pescando. Eles haviam lavado as suas redes. Quem já viu um pescador que passa uma noite, eles lançam uma rede não pequena, mas uma rede grande, que faz um grande U. Eles tiraram toda a rede, tiraram todas as coisas da rede, lavaram a rede, colocaram a rede para secar, provavelmente dobraram a rede. O Senhor Jesus diz: abre tudo, entra dentro do barco e vai lançar a rede tudo de novo. Mas isso não é tudo. Eles estavam cansados, muito provavelmente, com fome, e provavelmente desanimados. Ficaram a noite inteira pescando, sem pegar um único peixe. E agora o Senhor Jesus diz para eles: volta para o mar. E o mais interessante é que a resposta de Pedro foi positiva.
Ele diz: sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. A resposta de Pedro foi um ato de obediência. A sua palavra é suficiente para eu fazer isso. Eu obedeço. Ele não obedeceu provavelmente porque ele estava esperando um milagre, porque o texto não nos mostra isso. Eu creio que ele estava obedecendo ao Senhor Jesus porque ele aprendeu a amar o Senhor Jesus e a obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. E Jesus disse para ele: volta e lança as redes. Mas a resposta de Pedro foi de todo o coração. Ele não tenta argumentar com o Senhor Jesus. Ele não diz: Senhor, espera aí, nós estamos desanimados, nós estamos cansados. Ele faz exatamente o que o Senhor Jesus pede. Ele, o seu irmão e o resto da tripulação do barco se movem para a água profunda do mar da Galileia e começam a árdua tarefa de lançar aquela longa rede no mar da Galileia, na expectativa de o quê? Eles não sabem. Por quê? Porque até então não tinha peixe, e era o melhor horário de pescar, é aquele que eles haviam pescado antes. E diante disso, Deus dá a eles aquilo que nós podemos chamar de a pesca maravilhosa. Diz o texto que ao fazerem assim, eles apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto das redes romperem, começarem a estralar. Então eles fizeram sinais para os companheiros de outro barco, para que fossem ajudados. Provavelmente esses companheiros deviam estar na margem. Eles foram e encheram os barcos, e quase que os dois barcos foram a pique, diz o texto no verso 6 e no verso 7. A natureza miraculosa desta captura é evidente pelo fato de que esses mesmos homens haviam usado as mesmas redes, o mesmo barco, na noite anterior, e eram os mesmos pescadores sem pegar um único peixe. Os pescadores não mudaram, o barco não mudou, as redes não mudaram, e estavam pescando no mesmo mar, e no mesmo lugar que normalmente eles pescavam muito peixe. A única diferença era que Jesus estava no barco, e ele havia dado uma ordem. O ministério cristão é assim, a vida cristã é assim. Sabe, queridos, nós podemos construir uma organização imensa, nós podemos aprender na homilia, na interpretação e na exposição da Escritura, falar palavras cheias de eloquência, e temos bons pastores e pregadores aqui hoje, e ainda assim não conseguimos nada de verdadeiramente significativo, porque é o Senhor que traz respostas ao ministério. Esses homens eram pescadores profissionais, era isso que eles faziam para ganhar a vida, pegar peixes, mas eles eram totalmente impotentes. Por que eu estou ligando isso ao ministério? Porque o próprio Senhor Jesus, se nós lermos o texto de trás para frente, é exatamente isso que ele diz aos seus discípulos. Depois de mostrar todos esses eventos, ele diz: agora vocês vão pescar homens, mas do jeito que eu estou ensinando. Porque é assim que funciona. Qual é a dimensão da pesca? É maravilhosa. Diz o texto no verso 6 que eles apanharam grande quantidade de peixes. Era uma atitude simples para o Deus que formou os oceanos e que enchia de vida num único dia todos os oceanos. Ele criou o mar, ele criou todos os peixes em um único dia, e ele conduziu muitos peixes agora para aquelas redes. É muito fácil para aquele que criou tudo e que colocou tudo no devido lugar, colocar um bocado de peixe naquelas redes. Era algo muito pequenininho, mas para aqueles homens era algo extremamente grandioso. E isso levanta uma questão: por que Jesus fez esse milagre? Foi porque ele queria ver o negócio da pesca de Simão, de Pedro prosperar? Era para suprir a necessidade daquelas pessoas que precisavam de peixe para comer, necessidade física?
Certamente não. A principal razão que o Senhor Jesus tinha era ensinar a Simão e os outros algo sobre Ele mesmo, Jesus Cristo. Somente Deus tem esse tipo de poder sobre a natureza. E somente Ele pode dizer a centenas de peixes para subir numa rede de maneira obediente. Esse milagre, assim como todos os outros milagres do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus realizou enquanto estava na terra, serviu para essa finalidade, para conhecermos a Ele e o seu poder, e o quanto nós dependemos dEle. É por isso que os milagres ocorreram. Eram as credenciais do Senhor Jesus. Ele não tem um cartão de identificação na testa dizendo Messias. A única maneira que eles poderiam ver e saber que ele era realmente o Messias prometido, enviado de Deus, era ouvindo suas palavras e vendo seus milagres. Cada milagre que Jesus realizou foi uma declaração aberta que ele foi enviado por Deus e que era o Deus encarnado entre os homens, o Deus conosco, o Emanuel, como foi cantado aqui na cantata domingo passado. E é este que faz com que todas as coisas possam dar certo. Porque na verdade o que o Senhor Jesus estava fazendo era preparando os seus discípulos. E o texto aqui diz que eles fizeram sinais para os companheiros deles quando as redes estavam cheias, para que eles pudessem ajudá-los. Eu acho interessante isso, porque dá a ideia de que o outro barco não tinha entrado na água. Mas eles estavam lá pegando muito peixe e não ia dar conta, e o barco começou a ficar instável, as redes arrebentaram. Eles, vem logo, e eles saem correndo, entram dentro do barco e correm para aquele lugar e começam a transferir. E diz o texto que foi ficando tudo muito cheio e quase que os 2 barcos vieram a naufragar. Se este for o caso, se esse outro barco nem obedeceu, que parece ser, então, algo interessante eu posso concluir a respeito de Pedro e os amigos dele. Eles eram muito obedientes, mas eles tinham pouca esperança, pouca fé. O que um pescador faz quando ele entra dentro de um barco e vai para o meio do mar? Cheio de rede. Pescar. E o que ele deseja encontrar? E o que ele espera? Peixes. Um dos barcos nem isso fez. Houve obediência, mas não houve expectativa. Quem sabe eles poderiam ter pensado assim: Jesus é só um carpinteiro, ele não tem experiência. Eu sou Pedro, o cara da pesca. Ele sabe muito sobre coisas espirituais, mas sobre pesca, sei eu. Ele está falando de algo fora da área dele. Antes de nós julgarmos a Pedro, rapidamente, talvez nós precisamos examinar nossas próprias vidas. Quantas vezes nós limitamos as nossas orações a fim de tomar as coisas ou tornar as coisas mais fáceis para Deus? Quantas vezes nós oramos por alguma coisa, mas em seguida não fazemos nenhuma preparação para receber? É mais ou menos aquele negócio assim: Senhor, nós estamos precisando muito de chuva, manda chuva para nós, e você sai sem um guarda-chuva. É mais ou menos isso. Oh Senhor, gostaria tanto que o Senhor pudesse resolver essa situação, ou mudar o curso dessa história, ou mudar o coração, ou transformar as atitudes, ou transformar a mim mesmo, mas eu mesmo não me preparo para isso. O resultado desse milagre foi que os 2 barcos ficaram cheios até o ponto de quase afundarem. Na verdade, se não tivesse vindo de volta à praia, diz o texto, com a carga de peixe, eles teriam naufragado. Uma coisa que nós precisamos aprender aqui, que o Senhor Jesus está ensinando a Pedro e àqueles seus discípulos, e a nós, é que o Senhor é capaz de abençoar muito mais abundantemente do que nós podemos imaginar. Queridos, tem muito peixe para ser pescado,
muitos homens para serem salvos, muitas pessoas necessitadas do Evangelho. E quando Deus ordena servos para pregarem o Evangelho, vocês têm que subir no púlpito para pegar uma mensagem com boa fé, com boa expectativa. E quando vocês falarem do Senhor Jesus como Salvador, que é aquele que pode curar a alma, que pode transformar o coração, que pode transformar e tratar as doenças físicas, aquele que pode resolver situações familiares, aquele que pode tratar tudo e qualquer problema que está envolvendo a vida do homem, nós precisamos crer nisso. E levar as pessoas a entenderem esse Deus e terem a mesma expectativa. Não adianta simplesmente ser obedientes, nós precisamos obedecer com esperança. Com muita esperança. Pregue o Evangelho sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E que Ele atinge, que Ele transforma, Ele abençoa. Preguem assim, pastores, irmãos. Quando Deus nos deu essa graça imensa de vida eterna, de justificação, de salvação, Ele nos dá esperança para sermos instrumentos nas mãos dEle, para fazermos maravilhas em seu nome, não para a nossa glória, mas para o louvor, honra e glória dEle. O que Deus deseja de nós? Obediência, esperança, obediência em face das circunstâncias que fazem com que pareça que nenhuma bênção está à vista. A obediência mesmo depois de uma longa noite infrutífera de trabalho. Eu já falei do Evangelho N vezes para esse meu parente. Fale de novo. É duro proclamar o Evangelho em certas regiões, em certas situações. Faça de novo. A obediência, mesmo na área do nosso emprego secular, em todas as nossas áreas de atuação e de vida, o que Deus deseja é que quando nós nos aproximamos e desejamos ser instrumentos nas mãos dEle, nós devemos fazer com obediência à sua palavra e com esperança de que ela frutifique. Uma igreja que mostra que serve a Deus com obediência e esperança, faz diferença no mundo que não sabe o que é obediência e que está longe de ter esperança. E no verso 8 ao verso 11, o texto diz que quando Pedro viu aquele tanto de peixe, e eles chegaram na praia, diz o texto que ele se prostrou aos pés de Jesus, e ele disse: afasta de mim, porque eu sou homem pecador, Senhor. Essas foram as palavras de Pedro. Diz o texto que ele chegou a essa conclusão porque eles haviam capturado muitos peixes. E não só Pedro, mas Tiago, João, filhos de Zebedeus, que eram sócios dele, todos ficaram atemorizados. O milagre dessa grande pesca de peixes resultou em mais do que prosperidade financeira para aqueles pescadores. Eles ganharam um dinheirão com aquilo. Muito provavelmente. Trouxe mudança de vida. Sabe qual foi a mudança que Deus produziu na vida daqueles homens? Ao ponto de depois ele dizer: não tenham medo não. A partir de agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de homens. A primeira coisa que aconteceu no coração daqueles homens, quando eles agiram com obediência e com fé, e que eles contemplaram o poder de Deus na medida em que Deus abençoava o seu trabalho, foi confissão de pecados, reconhecimento de quem eles eram, exatamente aquilo que o pastor André falou aqui agora mesmo.
Afasta-se de mim, Senhor, eu sou pecador. Pedro tinha sido colocado face a face com o poder de Deus, mas ele já tinha experimentado isso. Mas agora de uma maneira que transformou seu coração. Embora seja verdade que ele tinha acabado de presenciar vários milagres divinos, esse em particular teve um impacto especial no seu coração. E a resposta de Pedro é: eu preciso confessar que eu sou pecador diante do Senhor. Era a confissão da sua própria indignidade de ser um discípulo de Jesus. Foi um reconhecimento do caráter santo e justo de Jesus. Isto é o que o Senhor exige de todos os homens que vêm a Ele. Eles devem admitir a sua própria culpa. E foi isso que aconteceu com Pedro. Qualquer homem que se aproxima de Deus, todos nós estamos condenados como pecadores culpados. Devem perceber que o salário do pecado é a morte. Devem ver que eles não são dignos de serem usados por Deus como resultado do seu pecado. E finalmente eles devem reconhecer o caráter sagrado de Jesus. Eles devem chegar à conclusão de que Jesus não é um mero homem. Ele não é simplesmente um bom professor. Ele é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Ele é o Deus encarnado que tem poder para tratar todas as coisas e me dar a vida eterna. Ele é aquele que com poder pode realmente me usar. Todo aquele que vem a Deus deve vir dessa mesma maneira. E se hoje você ouve a mensagem do Evangelho e você entende que esse é o único Deus, é como se Ele estivesse te chamando para conviver com Ele, a primeira coisa que você tem que fazer é a semelhança de Pedro e dizer: Senhor, não sou digno de estar na Tua presença porque sou pecador, sou culpado, tem misericórdia de mim. Somente assim seremos tratados, abençoados, perdoados, curados. Nós temos que ter uma percepção de que há uma necessidade de salvação e que esta necessidade é satisfeita em Jesus e nele, unicamente nele. E quando isso acontece, Deus nos salva, mas com propósito. E é isso que fica claro no verso 10. Não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro teve a sua profissão mudada, irmãos, de pescador de peixes para pescador de homens. Suas ferramentas estavam dentro de um barco, era um barco no meio da água, eram redes, eram coisas para costurar a rede, coisas para abrir peixes. Agora as ferramentas de trabalho de Pedro é a sua intimidade com Deus, o Espírito Santo no seu coração e a palavra de Deus nos seus lábios. Ele matava o peixe para alimentar a si mesmo e alimentar os outros. Agora ele vai recuperar o enfermo, morto, para a vida eterna. E com isso a gente tem que aprender um bocado de coisa. Pedro e seus companheiros foram totalmente desqualificados para o trabalho de pescadores de homens. Todos eram culpados. Embora haja alguma semelhança entre a pesca de peixes e a pesca de homens, as duas profissões são totalmente diferentes. Esses homens sabiam tudo de peixe, eles não sabiam nada sobre a captura de homens. Eles eram totalmente desqualificados para um novo trabalho. Lembra o final do primeiro ano no seminário? A gente estuda um ano ali no seminário, chega no final, você acha que aprendeu muita coisa. Aí você vai para a igreja no final do ano para passar um mês de férias trabalhando na igreja. Você volta para o segundo ano desesperado, porque você viu que você não sabe nada. Mas no segundo ano você vai, aprende mais um pouquinho, você fala, melhorou um pouco, fica um pouquinho mais tranquilo, um pouco mais confiante. No terceiro ano a gente sofre pra caramba, porque é muito trabalho. Chega no final do terceiro ano, vai terminar o ano,
No quarto, estamos iniciando, a gente começa a entrar em desespero. Sabe qual é o desespero? Falta 1 ano de estudo. Daqui 1 ano eu vou ser ordenado pastor, não sei nada ainda, e 1 ano não vai ser suficiente. Por mais que nos qualifiquemos, a verdadeira qualificação vem do alto. Diante desse chamado, qual seria a sua resposta? De obediência e esperança. Aqui no texto diz, no verso de número 11, que eles chegaram na praia, botaram tudo no chão, largaram tudo para trás e seguiram Jesus. Houve um custo envolvido aqui a seguir a Jesus. Houve um custo em se tornar um pescador de homens. Para estes, tudo. Deixou tudo para trás. Se alguma coisa me impede de seguir ao Senhor Jesus, isso fica para trás. Esses homens largaram seus barcos, suas redes, seus peixes, até mesmo suas famílias, e seguiram a Jesus. Esse é o custo do discipulado. Esse é o custo de se tornar pescador de homens. Mas também é o custo de tornarmos crentes e instrumentos nas mãos de Deus, cada um de nós. Sempre haverá custos. Em Lucas capítulo 14, verso 33, há uma palavra muito adequada agora. Diz assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É lindo falar isso para um pastor que está sendo ordenado. A gente transfere toda a responsabilidade de abrir mão para eles. Vão ter uma vida de limites, vários limites, dificuldades. Vai para o campo lá longe, vai ser missionário. Mas o texto está dizendo que quem quer ser discípulo de Jesus, ter Jesus como Senhor, ser servo de Jesus. Diz o texto, se alguém não estiver disposto a renunciar a tudo, para ter Jesus como prioridade acima de tudo, não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Essa mensagem não é só para pastor, essa mensagem é para crente. Se você quer seguir a Jesus, então você deve fazê-lo em seus termos. Ele exige nada menos do que um compromisso total. O custo é elevado, o custo é tudo o que você é e o que você tem. Deixar de ser o que é, para ser aquilo que Cristo o tornará. E isso exige fé. Esses homens já haviam crido no Senhor Jesus. Sua fé estava crescendo há vários meses. Eles tinham visto o Senhor Jesus fazer milagres. Eles tinham visto Jesus dispensar os cambistas do templo e haviam crido. Eles tinham ouvido as palavras do Senhor Jesus e haviam crido. Mas agora o Senhor Jesus os confrontou de maneira final, com uma nova pergunta: vocês estão dispostos a confiar no Senhor de maneira irrestrita para serem pescadores de homens, instrumentos nas mãos de Deus para proclamar as boas novas? Essa pergunta é para vocês dois, irmãos pastores, mas é para suas esposas, para suas filhas, para os irmãos que estão aqui e para mim. Deus faz milagres, sim. É o mesmo Deus. Esse mesmo Deus continua tratando todas as coisas com o seu poder. E Ele usa ferramentas, os seus servos. Você quer ser conhecido como discípulo do Senhor?
pescador de homens. A pergunta do Senhor Jesus é esta: vocês estão dispostos a dizer sim? Vamos orar.